A gente está cercado por isso, né? Publicidade, notícias, todo mundo falando da empolgação com o 5G. Parece que o futuro chegou, uma coisa ultra rápida, uma verdadeira revolução. Mas será que a história é bem essa? O que tem por trás de tanto marketing? É isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a promessa que está no ar, né? A ideia de um futuro que vai mudar completamente o jeito como a gente se conecta. Só que de acordo com o material que a gente vai analisar hoje, a realidade pode ser um pouquinho diferente. E, bom, a análise que a gente vai ver aqui já começa assim com uma frase bem provocadora. Já dá para sentir que o ponto de vista aqui é bem mais cético, né? A proposta é justamente essa, separar o que é promessa do que é fato. Beleza, então vamos começar do começo. Antes de entrar nas grandes promessas, o que é o 5G afinal? E aqui já vem a primeira quebra de expectativa. Segundo a nossa fonte, o 5G não é uma tecnologia que surgiu do nada. É simplesmente a quinta geração de uma coisa que a gente já usa todo dia. Ou seja, é mais uma evolução do que uma revolução de fato. Agora sim a gente entra na grande estrela da festa, a velocidade. E é aqui que a conversa começa a ficar bem interessante. Todo mundo já deve ter visto aqueles vídeos, né? Testes de velocidade com números absurdos, na casa dos gigabits. É impressionante. Mas a pergunta é, na vida real, no uso do dia a dia, a coisa funciona assim mesmo? E aqui que o argumento técnico entra com os dois pés na porta. A fonte explica uma coisa simples. A sua velocidade de download não depende só do seu celular 5G. Ela é limitada pela velocidade de quem está te mandando os dados, ou seja, do servidor. Pensa assim, não adianta nada ter uma Ferrari se a estrada só tem uma pista e está toda engarrafada. E tem outro detalhe técnico que, o marketing finge que não existe. A diferença entre o B minúsculo e o B maiúsculo. As operadoras anunciam a velocidade em megabits, com B minúsculo. Mas o que a gente sente, o que faz o download acontecer, são os megabytes, com B maiúsculo. E como 1 byte tem 8 bits, a velocidade que a gente percebe na prática é sempre 8 vezes menor do que aquele número gigante do anúncio. Esse exemplo aqui no slide mata a charada. A fonte mostra um caso bem comum. Um servidor com uma banda de 20 megabits por segundo. Dividindo por 8, a velocidade máxima de download que vai chegar no aparelho é de 2,5 megabytes por segundo. É pura matemática. E a conclusão sobre isso tudo é a seguinte. Esses 2,5 MB por segundo que parece pouco perto das promessas de gigabits, na verdade já é mais que o suficiente para quase tudo que a maioria das pessoas faz online. Ler notícias, ver fotos, assistir a vídeos, tudo isso roda liso. Espera aí, se essa velocidade já é o bastante, isso nos leva a uma outra pergunta bem importante. Será que o 4G que a gente tem hoje já não resolve o problema? Olha só que interessante essa comparação que a fonte faz. Uma rede 4G comum já entrega, na prática, de 7 a 10 megabytes por segundo. Isso é velocidade suficiente para assistir a vídeos em 4K no YouTube sem engasgar. E o que a maioria das pessoas precisa no dia a dia? Ler, ver imagens, assistir a vídeos, ou seja, o 4G já entrega isso com folga. A conclusão da análise é bem direta. Parece que existe um abismo enorme entre a tecnologia que estão nos oferecendo e o que as pessoas realmente precisam. Como o próprio texto diz, a maioria dos usuários não precisa de mais do que isso para viver muito bem. Ok, falamos de velocidade, mas e a outra grande promessa do 5G, hein? A tal da Internet das Coisas, a IoT. É outro termo que está em toda parte. A ideia, em resumo, é conectar tudo à internet. A geladeira, a lâmpada, o carro, a cidade inteira, tudo conversando entre si numa rede gigante. A teoria parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a análise aqui é bem pé no chão. O argumento é que, para o público geral, a IoT ainda é um mistério. A maioria das pessoas nem sabe direito o que é, para que serve e muito menos como usar. E a conclusão sobre a IoT é bem direta. Para o consumidor comum, hoje, essa tecnologia tão falada ainda não tem uma utilidade prática que justifique todo esse alarde. Certo. Então, se a velocidade prometida tem seus poréns e a internet das coisas ainda não é para o grande público, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se os benefícios para quem usa no dia a dia são, no mínimo, questionáveis, para quem essa tecnologia realmente serve? Quem, afinal de contas, ganha com essa mudança toda? A resposta, segundo a nossa fonte, é curta e grossa. As operadoras. Elas seriam as principais beneficiadas nessa história toda. E o material que a gente está analisando descreve o que seria o plano de negócios por trás de tudo isso. Primeiro, a maioria das pessoas nem vai sentir uma grande diferença no uso diário. Segundo,
Mesmo assim, as operadoras vão aumentar o preço dos planos. E terceiro, a desculpa para esse aumento vai ser justamente a tal da velocidade maior, ou, como a própria fonte chama, o pretexto. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo pensar. Com base nesta análise, o 5G parece ser uma mistura de avanço tecnológico com uma grande estratégia comercial. A questão que fica no ar é, para nós consumidores, o que ele é de verdade? Uma melhoria real ou um pretexto para um novo ciclo de gastos? Fica aí a reflexão.